É interessante nós pensarmos, né? A Aliança veio responder a um anseio de que o programa da Escola de Aprendiz do Evangelho se multiplicasse pelos centros espíritas. E a própria Aliança foi construída de uma maneira a aproveitar todo o potencial da Escola de Aprendiz do Evangelho para o desenvolvimento do Espiritismo, para o desenvolvimento das casas espíritas, para as condições do processo de evangelização. Então essa estrutura tem uma lógica, tem um processo bastante preciso de construção. Valentim Lorenzetti, um dos fundadores da Aliança, comentava uma coisa interessante, né? A Escola de Aprendiz do Evangelho é como se fosse a espinha dorsal do programa da Aliança Espírita Evangélica. Então é a estrutura de sustentação. Podemos imaginar o seguinte: há um ciclo de contato e relacionamento com a sociedade. Um centro espírita abre as suas portas e as pessoas conhecem a casa espírita pelas portas da assistência espiritual. Só que em poucas semanas, aquele assistido, que muitas vezes vem vergado sob o peso de problemas imensos, ao contato com as preleções, ou seja, ao contato com Jesus e a mensagem do Evangelho, ele se sente fortalecido. Recebe em melhores condições de absorção energias espirituais invisíveis aos seus olhos, mas que o alentam. Então ele tem um equilíbrio momentâneo. O equilíbrio para a eternidade é um desafio para a alma. Então, em poucas semanas, ele recebe um convite. Olha, tem um curso básico, noções de doutrina espírita, e ele é convidado. Depois, aquela turma começa a se aglutinar. Então, é interessante que, decorridos alguns meses, desperta o desejo de servir. Ele conversa com os seus colegas, conversa com o dirigente da turma, e surge dali a algumas semanas a oportunidade, né? Ele já está servindo no ambiente das vibrações coletivas, nas vibrações das 22 horas, e aparece o curso de médiuns. O curso de médiuns é a oportunidade onde ele pode ser treinado para colaborar naquele ambiente de servir que a casa espírita propicia. Então, dali a algum tempo, ele que entrou ali buscando um apoio, ele está em condições de oferecer esse apoio a outros que aparecem na mesma situação que ele estava há pouco tempo antes. Então veja que há uma ligação muito forte entre estes vários programas da nossa aliança. A escola é a estrutura central. Então houve uma entrada inicial, uma aproximação pela assistência espiritual, e os mecanismos de treinamento, como o curso de médiuns, como o curso de oratória, eles propiciam a oportunidade de servir. Então forma-se um ciclo, que aí novas pessoas vêm e vão gerando novas oportunidades de crescimento espiritual. E se nós entendermos que o processo de evangelização ele é extensivo a todas as fases da nossa vida, as faixas etárias da evangelização infantil e da mocidade espírita também podem ser incluídas nesse grande processo de evangelização. Um outro ponto importante também, eu acredito que nós devemos comentar sobre isso, é o tempo de duração da escola. Nós vamos ver que a escola é desenvolvida em cerca de 3 anos, coincidentemente com o período onde Jesus teve a sua vida pública, os seus ensinamentos. Então, nos parece que é uma analogia muito forte e significativa. No programa da escola, nós temos inicialmente cerca de 12 semanas, que tem como pano de fundo o Velho Testamento. Aí nós passamos cerca de 60 aulas, tendo como pano de fundo o Novo Testamento, e posteriormente umas 40 aulas, onde nós detalhamos pontos da doutrina espírita. Lembrando, portanto, que esse programa ele foi desenvolvido a 4 mãos, ou seja, uma forte participação de encarnados através de Armon e do plano espiritual com uma forte presença de Errazim. Então é um plano muito bem estudado, é um programa muito bem estudado e estruturado.
E cada ponto do programa ele é fundamental para a iniciação do aluno. Portanto, o seu esquema, o seu programa, ele é muito importante. Por exemplo, a questão do horário, né? O fechar a porta. O que significa isso? Ele tem uma forte significação no aspecto da iniciação, no aspecto de disciplina. É a primeira conquista que é possibilitada ao aprendiz ao ele descobrir que ele pode ser disciplinado. É muito comum quem começa na escola não ter esse tipo de disciplina. E em pouquíssimo tempo ele se alegra em descobrir que é uma conquista. Portanto, todo o esquema que nós temos durante a escola deve ser observado. E o dirigente tem que ter um zelo muito grande, pois cada ponto colocado tem a sua contribuição no desenvolvimento espiritual do aluno. Eu queria aproveitar e acrescentar, reforçar essa observação, né? Prejudicar algum ponto específico da Escola de Aprendiz do Evangelho é tocar numa estrutura que é completa e, portanto, pode ferir conceitos, né? Essa questão da pontualidade é uma questão importante, a questão da duração da aula é uma questão importante, essa questão da preparação da aula, a prece harmoniosa que fazemos em conjunto com todos os alunos, a apresentação dos temas, os assuntos da aula com o seu devido tempo, o expositor ocupando ali de 45 a 50 minutos para focalizar o tema da aula junto com os alunos, realizarmos juntos as vibrações para que a turma possa doar o seu sentimento, o seu coração, respeitar a duração também, para que não se estique o tempo todo da aula da Escola de Aprendiz do Evangelho, a condução da turma para as oportunidades de trabalho, para as oportunidades de treinamento, tudo isso é interligado. Então há casos, por exemplo, no começo da aliança, onde as pessoas se encantavam com o programa da Escola de Aprendiz do Evangelho, mas não gostavam, eu vou deixar para depois o programa do curso de médios, eu vou deixar para depois a adoção da assistência espiritual em modos padronizados, né? E havia um prejuízo muito grande. Chegava uma hora que os alunos queriam servir, faz parte da iniciação, não encontravam ambiente. A estatística de que muitos de nós renascemos para que a mediunidade seja utilizada como uma alavanca de aceleração de resgates e não encontrava. Então a falta de outros elementos e a falta de cuidado com estes requisitos da própria aula da escola, do programa de aulas, da duração do programa, havia tentativas de juntar 3 ou 4 aulas, de juntar várias coisas para que o programa de 3 anos virasse 2, virasse 1,5. Isso tudo começa a destruir a estrutura lógica da Escola de Aprendiz do Evangelho. Então é alguma coisa que a gente precisa realmente ter uma atenção muito grande, um foco nesses princípios da escola. Nesse aspecto, seria conveniente nós reforçarmos o tempo que o dirigente dispõe para abordar o assunto de aula, que alguns companheiros se esquecem disso, que esse é um dos fatores de maior importância para o processo de iniciação. Então, o tema sugerido para o dirigente deve ser abordado com propriedade, sistematicamente, porque a verdadeira iniciação se dá com essa orientação do dirigente, com a contribuição do tema da aula, do expositor, a participação dos alunos. Mas é fundamental que um dirigente de escola não esqueça dos 10 minutos dedicados à iniciação dos alunos.